Olá, seja muito bem-vindo ao meu vídeo de update do meu processo semanal de emagrecimento. Mais um, digamos assim. Para quem não me conhece, eu sou o João, sou online coach dentro da área do fitness e todos os dias no Instagram gymtips.pt eu produzo conteúdo para ajudar pessoas a emagrecer e com isso ganharem saúde, autonomia, vitalidade e autoestima. Esse é o meu grande objetivo aqui com a produção de conteúdo diário. Este vídeo serve para eu te explicar o que é que aconteceu aqui no meu processo. Neste momento estou num processo de emagrecimento e que tipo de resultados tive e que tipo de updates ou que tipo de ajustes vou fazer no meu processo para que consiga manter o processo o mais eficiente possível. Como é óbvio, a maior parte das pessoas se calhar não precisa de um processo tão eficiente como aquele que eu tenho, apenas simplesmente precisam de criar novas rotinas, que é isso que eu ajudo para a maior parte dos meus alunos. Aqueles que já têm rotinas, depois então nós podemos começar a incidir aqui um bocadinho mais sobre o processo de tornar o processo mais eficiente. Então, esta é uma folha de Excel que eu uso para os meus registros, para perceber o que é que está a acontecer no meu processo, para depois saber exatamente o que é que posso mexer dentro do que são as minhas limitações e dentro do que é a prioridade que eu quero dar, entre aspas, ao fitness na minha vida. Depois eu posso fazer então os ajustes. Então, vamos lá ver. Hoje já estou a fazer este update à quinta-feira, eu costumo fazê-lo à segunda, há algumas vezes à terça, mas hoje eu esta semana atrasei-me aqui um bocadinho, já tenho aqui mais coisas para analisar. Então, lembrar que o meu objetivo é perder entre 0,5% a 1% do meu peso corporal por semana. E esta semana, eu peso-me todos os dias, esta semana em média o meu peso desceu 200 gramas, ou seja, 0,24%. O meu objetivo é entre 0,5% e 1. Tá? Se bem que eu sei que tem aqui alguns valores assim com retenção de líquidos um bocadinho mais alta, como podes ver eu tinha acabado a semana anterior com 82,8, tive aqui 2 dias sem pesagens porque a minha balança ficou sem pilhas, arranjei as pilhas e na segunda-feira, pumba, 84. Por causa da retenção de líquidos deste fim de semana, tive 2, tanto sábado como domingo, sem contagens. Não quer dizer que eu tenha obrigatoriamente comido muito mais calorias do que era suposto, mas de facto retive muito mais água do que era suposto. Isso fez com que eu começasse a semana seguinte logo com um peso muito alto, depois o peso desceu logo rapidamente e depois desceu para valores mais reais. Ou seja, neste momento o meu peso real deve andar aqui perto, ou andaria aqui perto dos 82,4, porque agora já anda perto dos 82,2. O que é que eu quero dizer com isto? Que se eu tirar aqui estes 3 valores altos e este valor alto, vocês podem ver imediatamente que a média do meu peso perdido baixa logo muito. E este sim será os valores mais reais do meu peso. Mas como temos aqui estes valores mais altos de retenção de líquidos extra, isto pode estar a camuflar a minha evolução no processo de emagrecimento. E eu estou a falar disto porquê? Porque muitas das pessoas ficam frustradas com a perda de peso pequenina que tiveram ou com a manutenção de peso que tiveram de uma semana para a outra. E muitas das vezes o que acontece é exatamente isto que está a acontecer comigo, que é, basta teres 2, 3, se te pesares todos os dias, basta teres 2, 3 dias com um pouquinho mais de retenção de líquidos do que era de esperar e a tua média semanal fica logo desajustada e fica desleal para contigo próprio. Tá? Por isso é que é importante nós percebermos, analisar aqui as métricas diárias. E se tu te pesas apenas uma vez por semana, ainda pior. Porque repara, se nós tirarmos daqui, imagina que eu só me peso à segunda-feira. Se eu tirar todas as outras pesagens daqui, todas estas daqui e todas estas daqui, olha o que é que eu analiso daqui. Perdi 700 gramas, depois ganhei 1,1 kg e agora perdi 1,1 kg. Não é uma coisa muito justa, não é? Porque se eu não tiver este valor de peso aqui, o que vai acontecer é que eu, dali para aqui, eu vou achar o que é que aconteceu à minha vida? Eu destruí o meu processo todo de emagrecimento neste fim de semana porque ganhei 1,1 kg de uma semana para a outra. Percebem a frustração que é gerada aqui? É isso que não é suposto acontecer, porque frustração leva a desânimo, desânimo leva a desistência. Então, por isso é que eu gosto de pesar-me todos os dias. Não é por uma questão de obsessão de peso, porque eu simplesmente tiro o peso, registro e esqueço. No final da semana, quando venho analisar as minhas métricas, aí faço uma análise profunda àquilo que está realmente a acontecer. E isso faz com que eu tenha mais ferramentas para perceber, espera lá, os valores que eu esperava que acontecessem não aconteceram por causa disto e disto e disto. Tá? E isso é muito importante para eu me manter focado e manter-me motivado no processo. Porque se eu me pesar só uma vez por semana, se eu escolhesse a segunda-feira, era aquilo que acontecia. Mas então agora vamos escolher aqui um outro dia. Vamos escolher, por exemplo, a quarta-feira. Vamos tirar todos os pesos corporais, excepto os de quarta-feira, para ver o que é que nos iria dar, para nós podermos fazer aqui uma comparação interessante. Quarta-feira. Então, olhando
para as pesagens apenas de quarta-feira, o que é que nós vemos? Perdi peso, perdi peso, perdi peso. Então é uma janela de leitura do processo completamente diferente. Se nós só se pesássemos à quarta-feira, e atenção, os pesos são os mesmos, eu não mudei os pesos. Eu simplesmente eliminei as pesagens de alguns dias e deixei ficar outros. Então vocês vão olhar para aqui e vão perceber, perdi 200 gramas, perdi 500 gramas, perdi 700 gramas. Ok, estou todo feliz, estou aí no caminho certo. Percebem aqui a diferença? Eu nem quero ser enganado pelos resultados que estou a ter, nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. Eu quero ter os valores reais. E para ter os valores reais, na minha opinião, nós devemos nos pesar o máximo de vezes possíveis por semana. Ou uma vez por dia. Tá? E como é que nós devemos pesar? De manhã, assim que acordamos, vamos à casa de banho e antes de comer, com o mínimo de roupa possível, sempre na mesma balança, sempre no mesmo chão, nós tiramos o peso. E tiramos o peso para registar ou numa folha de Excel, ou numa aplicação, ou numa folha de papel e esquecer o peso para o resto do dia. Não vamos comparar o peso de hoje com o de ontem. Não vamos comparar o peso de hoje com o de há 2 dias. Vamos simplesmente registar e esquecer. No final da semana nós vamos olhar para eles e tirar aqui as nossas devidas ilações. O que é que eu quero dizer com isto? Que eu estou a ir no caminho certo porque eu consigo analisar e perceber que há aqui oscilações de peso e estas oscilações são devido à retenção de líquidos extra porque são imediatamente antes dos dias em que eu não controlo calorias. E não é porque comi mais calorias. Lembrem-se, 1 kg de gordura são 7.700 calorias. Portanto, é importante perceber estas métricas de peso, estas oscilações de peso. Tá? Não me ligo, eu registro aqui o peso de massa, as percentagens de massa gorda. Sinceramente não ligo muito a isto porque tem muitos fatores de erro. Tenho alguns vídeos já a falar sobre isso. Continuo a registar, olha, sinceramente não sei porquê, mas pronto, vou continuando a registar. Metas de calorias, o objetivo é consumir 2.500, em média consumi 2.358, lembrar que tive aqui um dia sem contagens, que foi o sábado, fui ao sushi, mas mesmo que tenha comido aqui um bocadinho mais, tenho mais margem, vamos imaginar que eu comi 3.000 calorias aqui, afinal ainda posso comer mais, ok? Percebem a ideia? Se neste dia aqui, com o almoço de sushi que eu tive, no final do dia eu consumi 3.300, eu mesmo assim fico dentro da minha média. Tá? Então, ou seja, eu poderia ter comido 800 calorias a mais do que a minha meta para este dia. Porquê? Porque eu fui poupando algumas calorias durante o dia, durante a semana. E isto chama-se a isto fazer um banco de calorias. Que é, como eu sei que no sábado vou ter um jantar de sushi e as minhas metas são 2.500 calorias, eu posso poupar todos os dias um bocadinho para depois no dia do evento estar mais tranquilo para aproveitar o evento. Sem ter que contar as calorias. Chama-se a isto flexibilidade alimentar e mindset de campeão para a alimentação. Grande rima. Tá? Mas é muito isto. Objetivos de passos diários, fazer 8 a 10 mil. 8.600, tive aqui uma quebra aqui no sábado, já estava a fazer os meus 10.000, como se já me acompanhas há algum tempo, sabes que o meu calcanhar daqueles é manter os passos diários altos, no entanto consegui de alguma forma compensar com bicicleta, foi o dia em que fiz mais bicicleta por semana, só à segunda-feira é que eu não fiz, nos outros dias fiz sempre, então estou feliz com isso. As horas de sono ficaram aqui muito no limite, o fim de semana estragou-me aqui a média, mas pronto, estamos dentro, proteína está ok, e a gordura está ok também, hidratos tudo bem. Então aqui a única coisa que não correu assim tão bem como eu queria seria aqui os passos. De resto está tudo dentro do que é suposto. Então que tipo de ajustes eu tenho que fazer para a próxima semana? Zero. Como se costuma dizer, a equipa que ganha não se mexe. E apesar desta semana só ter perdido 200 gramas, eu consigo perceber que são 200 gramas falsos por causa da tal retenção de líquidos que eu tive. Tanto é que esta semana já estou a perder 500 gramas e ainda falta aqui 3 dias de pesagens, que certamente vão fazer a média descer ainda mais. E descer mais, compensar a média daqui, tá? Porque é assim que nós temos que analisar os pesos. Em relação a fotos, esta semana foi dia de tirar prints e fotos. A luz não é muito boa, tenho de tentar arranjar uma luz para colocar por cima para ficar aqui um efeito mais bonito, mas de qualquer forma já dá para ver que já há aqui mais traços na zona abdominal do que havia aqui em relaxamento. E aqui, se formos comparar com o que estava há 10 kg atrás, então nem há comparação. Mas pronto, aqui é em relaxamento. Em contração, o risco da perna parece-me estar cada vez mais carregado, e isso é ótimo. As costelas começam a querer aparecer mais, o risco no ombro também, o desenho do tríceps, a coxa.
dá-me a mesma ideia que estamos aqui a melhorar, a mesma coisa para as costas, o risco da perna de trás também parece estar a ficar cada vez mais traçado, as coisas estão a ir. Tá? O meu objetivo era chegar aos 81, 82, portanto mais um quilinho e pouco para perder, ou 2, depende, vamos ver até onde é que isto vai dar. A nível de perímetros, o mais importante é aqui o da cintura, voltou a descer mais um pouco, portanto tive aqui uma subida por causa do pós-férias da Islândia, deixei aqui a nota, subiu 0.6, mas entretanto nas 2 semanas depois já tinha descido e agora continua a descer. Portanto, é o valor mais baixo de cintura que eu tenho desde que comecei o processo de emagrecimento, 85.5 cm de cintura. Olhando aqui para a última vez que tive 85, ou um valor perto, 85.6, por exemplo. Nesta semana, podemos comparar aqui, pode ser interessante olhar para aqui. Então, neste momento eu tinha 84 kg com 85.6, neste momento tenho 83 kg com 85.5. Por exemplo, coxa 57, 55.6, 56.8, 56, está muito parecido. Braço 39, 38, 39, 38, está muito parecido. Ou seja, os perímetros estão muito idênticos, se bem que aqui tinha 1 kg a mais do que tenho aqui. Este valor de massa gorda era de uma balança antiga que eu tinha que pifou, então não dá para comparar os valores de massa gorda. Por isso é que eu lá está. Não gosto muito de olhar para os valores de massa gorda. Vejam a diferença. A balança antiga dava, olha, por exemplo aqui, a balança antiga dava 13.8 e a balança nova deu 19.7. Foi aqui que eu comecei a usar uma balança diferente. Então são diferenças muito grandes a nível de percentagem de massa gorda, por isso é que eu não gosto muito de analisar as coisas. Em relação ao treino, lembrar que tive aqui uma semana, esta foi a semana 320 de registro, esta é 322, que é a que estamos neste momento, ou que passou da semana passada. A semana 321 eu fiz um treino inventado, está bem? Porque tive aquele pequenino desconforto na minha lombar, o que me limitou muito o treino de pernas, então acabei por deixar o treino um bocadinho de parte e fiz só aquilo que me sentia confortável. Então, desta semana que passou, voltei a fazer o agachamento, baixei muitas cargas, mas mesmo assim senti-me confortável. Em todos os outros exercícios, por incrível que pareça, consegui melhorar. Excepto aqui depois o treino de sexta-feira, em que eu tive que baixar o peso da leg press, por causa da mesma questão das costas, e ainda não estou a 100%, ainda tenho ali umas sensações nas elevações das costas, assim, na lombar, assim um bocadinho, principalmente nos exercícios de agachamento e leg presses. E baixei depois também aqui um bocadinho no spin plano, é um exercício instável, com halteres, baixei um bocadinho em relação à semana passada. Nada do outro mundo, nada que não se possa resolver, mas não é problemático para mim neste momento, por causa da paragem que eu tive na semana anterior. Não parei de treinar, mas reduzi um bocadinho as cargas e fiz só exercícios de máquinas para estar mais estável. Em relação às minhas monitorizações anuais, tenho os passos um bocadinho abaixo, outra vez, da percentagem de ano que já passou. No entanto, as outras métricas estão bem acima e estou confortável. Se bem que aqui as viagens para fora eu já percebi que este ano não vou conseguir cumprir isto. Vou fazer só 6 porque é a última que falta, que é em dezembro, depois quando for para... está-me a faltar o termo agora. O termo não, o nome do país. É ao lado da Tailândia. Que eles até estão em guerra agora com a Tailândia. Vamos lá ver como é que vai ser a viagem. Camboja. Em princípio não vou ter mais viagens para fora de Portugal. Em princípio, pode ser que haja aí uma surpresa, mas pronto. Mas a nível de monitorizações, eu gosto muito de ter aqui a minha monitorização anual, porque dá-me aqui um bocadinho de foco daquilo que eu tenho que seguir, tá? E pronto, basicamente é isto. As coisas correram todas dentro do que é suposto. Espero que tenhas percebido aqui a questão do peso e a importância que eu sinto de pesar-me todos os dias para manter o foco. Se tu és uma pessoa que não te dás muito bem com o peso, com as oscilações de peso, então vale mesmo não te pesares. Vale mais não te pesares. Porque vai haver dias em que o peso vai subir e se tu não conseguires gerir isso mentalmente, a nível de mindset, vai-te ser mais prejudicial do que bom. Tá? Então, se o peso te gera desconforto, se tirar o peso te gera stress, se tirar o peso te gera ansiedade, é preferível que não o faças e não tires. Se o peso não te gera ansiedade, então pesa-te todos os dias, tá? Então é quase como se fosse um 8 ou 80. Ou pesas-te todos os dias ou não te pesas dia nenhum. Porque se te pesares só de vez em quando, o que te vai acontecer é aquilo que pode acontecer que eu mostrei há pouco, tá? E a gente não quer isso no processo porque isso vai-te aumentar a probabilidade de desistires, tá? Espero que este vídeo tenha feito sentido para ti. Se gostaste, deixa o teu gosto e podes partilhar com o teu amigo
que vive de olhar para o peso e de ficar todo marado do peso por causa das oscilações. Bons treinos, boa alimentação, bons sonhos e até já.